ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E então me disse: profetize sobre estes ossos. Diz-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vocês. E sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído. Quando eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o espírito e sopre sobre estes mortos, para que viva. E profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e externo. Então disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os ossos se secaram, e desapareceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dizer: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Palavra da salvação nesta noite para o nosso coração. Esta palavra que o Senhor aqui traz para nós nesta noite, sabemos que essa palavra é uma palavra que representa, sim, o povo de Israel, um povo que estava cativo, um povo que estava aprisionado, um povo que estava sofrendo, um povo que estava sem esperança, sem fé. Vamos dizer, estavam mortos, porque não havia mais esperança. O sofrimento deles era tão grande que ele disse: olha, fomos cortados. E de fato eles foram cortados, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que eles foram o quê? Eles foram cortados para quê? Para que nós fôssemos o quê? Incestado neles. Mas só que a redenção deles também está vindo, e eles vão se levantar com mais força e poder na terra, porque é um povo escolhido de Deus. Mas eu quero trazer essas palavras nesta noite para os dias atuais, porque aqui é uma visão futurística. Certo que eles estavam em cativo, eles passaram mais de acho que 70 anos ali sendo cativo, realmente eles voltaram, mas só que aqui é uma visão futurística. Porque essa visão, nós também entramos nesta visão. Porque Israel está dormindo para quê? Para que outros venham ser ligados a Cristo, para que quando Israel acordar, todos já seremos um só povo, um só exército formado na terra. E eu quero te dizer nesta noite, o profeta aqui, ele foi levado em visão. E eu quero te dizer que muitas vezes Jesus vai te levar em corpo físico, em algum lugar ou em vários lugares, em várias situações. E talvez a situação que você vai encontrar lá é de morte. Talvez o cenário que você vai encontrar é uma terra seca. Talvez você vai dizer: aí não tem mais vida, o povo está morto. Mas quando a mão do Senhor é contigo, quando Deus ele nos coloca em um lugar, é porque Ele sabe que através de nós Ele vai fazer algo. Através da nossa vida Ele vai fazer algo naquele lugar. Porque muitas vezes a gente está num lugar, o povo está sem esperança, o povo está morto espiritualmente, mas não podemos duvidar do Deus que nós servimos. Porque aqui o cenário é de morte.
Mas aqui Deus também vai se revelar que Ele tem domínio até sobre a morte. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o vale estava cheio de ossos. O profeta, ele é levado naquele lugar. Ele é colocado no meio. Mas depois que ele está no meio, a palavra do Senhor vai dizer que Deus leva o profeta para andar ao de redor. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai rodear aquele vale. Para quê? Para contemplar a situação daquele vale. A situação é de morte, os ossos estavam sequíssimos, não havia vida, não havia esperança. Para ele contemplar como estava a situação, para poder o quê? Depois ele poder liberar uma palavra sobre aquele lugar. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que o adversário de nossa alma, ele anda também ao de redor. Mas só que a palavra do Senhor vai dizer que ele anda procurando a quem possa tragar. Mas tem situações que Deus vai nos levar, que a gente vai andar de redor, mas é para dizer que tem um Deus que vive e que Ele reina e que Ele pode fazer o impossível na vida de qualquer um que aceita Cristo Jesus. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai rodear e Ele contempla e vê que os ossos estavam muito secos. Mas aí o Senhor pergunta e diz: Jesus, Ele deu uma ordenança para nós ir fazer o quê? Pregar a palavra. E se você prega a palavra, você está liberando a palavra. Então Deus faz uma pergunta a ele: Filho do homem, acaso pode reviver estes ossos? Pode ressuscitar? Deus sabe que Ele podia fazer, Deus sabe que Ele pode fazer, porque Ele é presente, é passado e Ele também é futuro. E Ele sabe que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, porque Ele diz: eu sou, então Ele pode. Ele faz uma pergunta retórica: acaso pode viver? O profeta diz: olha, Senhor, Tu sabes. O que é que o Senhor quis provar naquele momento? Ele quis provar a fé do profeta. Porque sem fé, meu amigo, é impossível agradar a Deus. Porque sem fé não tem como eu ir profetizar algo na vida de alguém se eu não tenho fé para liberar aquela palavra. Aleluia. Eu tenho que ter fé naquele que me enviou. Eu tenho que crer nele. Porque Jesus não pôde fazer muitos milagres no meio da parentela dele. Por quê? Porque a parentela não teve fé para receber. O povo não teve fé para receber. Mas o profeta diz: Tu sabes, Senhor. E ele diz: então libera a palavra. Então profetiza. E eu quero te trazer nesta meditação aqui para os dias atuais. O mundo, há cenário de morte, mas você tem a palavra de Deus para liberar. Então você tem a obrigação de liberar, de profetizar vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Cristo é vida. A palavra do Senhor vai dizer que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Muita vida de Deus para nós. Muita vida de Deus para os outros. Então nós temos essa responsabilidade de profetizar vida aonde o cenário é de morte. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus chega ali à cidade de Betânia. O cenário era de morte. Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava fedendo, foi a palavra que disse, que as pessoas falaram isso. Não, mestre, mas já está fedendo. Ele olha para Maria e diz: olha, não diz as escrituras, se crer, verás a glória de Deus. Até aquele que está morto, se crer, ressuscitará. Então Jesus dá ordem para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Então se você vê o cenário onde a mão de Deus te colocou, onde Deus te levou, então você tem a obrigação de ser um profeta. Você tem a obrigação de liberar a palavra de vida. Não palavra de morte, porque também há palavra de morte. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a nossa boca jamais poderá jorrar 2 rios. Ou ela tem que sair água doce, ou ela tem que sair água
salgada, mas não pode uma fonte proceder de duas águas, ou é doce ou é salgada, ou é palavra de vida ou é de morte, mas você foi chamado para liberar a palavra de vida. Fomos chamados para liberar a palavra de vida. Então ele vai profetizando ali, ossos, ouve a palavra de Deus. Para que haja vida, primeiro os ossos têm que dar ouvido à palavra de Deus. Apocalipse 3:20, a palavra do Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Por quê? Porque se abrir a porta, Deus entra e dá vida para nós. Se abrir a porta, Jesus entra e dá vida para nós. Por isso que ele diz: olha, ouve, osso seco, ouve a palavra do Senhor. E o profeta diz nas escrituras sagradas: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Porque temos a obrigação de nos levantar e pregar a palavra do Senhor. Não importa se vão te chamar de doido, não importa se vão te chamar de fanático, você está fazendo aquilo que a palavra ordena. Porque naquele grande dia todos nós iremos prestar conta, e a palavra do Senhor vai dizer: aquele que não dá fruto será cortado. E que fruto é esse? A palavra do Senhor é a semente que o semeador saiu a semear. Saiu semear nos campos. O pregador e o semeador, ele nem se importou como era o campo, mas ele lançou a semente. Aqueles que não estavam aptos para receber a semente, que estava atarefado com seus afazeres, que estava preocupado com as preocupações terrenas, com as coisas terrenas, a palavra não frutificou, porque a palavra do Senhor vai dizer que vieram pássaros e comeram, quer dizer, o maligno tirou. Mas aquele que recebeu a palavra, ele gerou fruto, foi gerado um fruto. Então não se preocupe como está o cenário, é de morte, Jesus é a vida. Está seco, Jesus ele vai dar nervo, ele vai dar carne, ele vai dar tendões. O que você tem é que liberar a sua palavra. Ou melhor, emprestar a sua boca para liberar a palavra, que é a palavra de vida, que é a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é o verbo, né? Ele é o verbo encarnado, ele é o verbo do Pai. E o profeta ele vai profetizando e vai nascendo ali, vai criando os nervos, vai se juntando os ossos. Um povo separado não tem como ver milagre de Deus. E a gente está vendo no cenário das igrejas, o povo está dividido. Eu quero te dizer nesta noite, quando Pedro estava preso, a palavra do Senhor vai dizer que as correntes se quebraram porque o povo continuava em oração. O povo estava unido em oração. O povo estava buscando por Pedro. Pedro estava preso, mas havia uma igreja lá fora que estava buscando por Pedro. Por isso aqui está falando de um ajuntamento. Porque osso com osso. Porque nação com nação vai se unir. As 12 tribos estão separadas, mas vai chegar o dia que elas vão se unir. E aí o povo gentil já está também ligado nesse povo, que todos irão encontrar com Deus, porque é um corpo onde Jesus Cristo é a cabeça. E aí nasceu carne, nasceu nervo, nasceu tendão, mas ainda não havia vida, porque quem dá vida é o Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, a palavra fala: olha, eu estou indo, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quem dá vida em nós é Cristo. Mas o Consolador que convence o homem de todo o pecado é o Espírito Santo de Deus, enviado da parte de Deus. Aleluia. Não havia Espírito, porque o povo ainda não tinha recebido o sopro de Deus. Israel ainda está dormindo porque não recebeu o Espírito de Deus. Israel está morto espiritualmente porque ainda não recebeu o Espírito de Deus. E ainda tem muitos de nós mortos porque ainda não recebeu o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos dá vida. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de todo pecado, de toda injustiça, de todo engano. E é Ele que testemunha de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, Ele precisa habitar entre nós.
Paulo, ele disse umas palavras, ele disse: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu faço essa pergunta para mim: Senhor, será que realmente eu tenho o teu Espírito? Será que eu não sou só apenas uma lata vazia e achando que estou até no teu corpo, mas eu nunca cheguei nem no caminho para trilhar, para poder fazer parte do corpo de Cristo Jesus? Porque podemos entrar e sair das congregações com as Bíblias debaixo do braço, podemos rodar, podemos cantar, louvar, podemos pregar, podemos orar, alguém ser curado. Mas se o Espírito Santo de Deus não nos convencer, se nós não permitirmos que Ele nos convença de todo pecado e de todo engano, jamais faremos parte do corpo de Cristo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o corpo de Cristo é um corpo bem ajustado, onde Ele qual é a cabeça. Não tem divisão, não tem separação, não tem o melhor do que você, não tem você melhor do que a mim, porque todos somos de um mesmo corpo, que é o corpo de Jesus. E esse povo estava sequíssimo, mas o Espírito Santo, ele veio sobre eles. E a palavra do Senhor que fala que veio dos quatro cantos, o Espírito de Deus soprando. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito veio sobre esse povo. E quando o profeta olha, eis que era um exército fortíssimo. A igreja do Senhor na terra é um exército poderoso, mas ela tem que estar unida, mas ela tem que estar em oração, mas ela tem que estar em comunhão. Ela não tem que ser prepotente, ela não tem que ser arrogante, ela não tem que ter divisão entre elas. Sabe por que o mundo já vai de mal a pior? Porque o povo de Deus está se separando, porque o povo de Deus está brigando. Nunca vi tantas congregações abertas, onde o povo acha que a placa dele é que vai salvar, onde está achando que a placa dele é que vai levar ele para o céu. Não, não vai, irmãos. Eu não sei para qual céu o povo acha que vai, porque tem muitos que dentro da própria congregação dá paz para um, mas não dá paz para outro. Pisa no pé do um, finge que não vê o outro. Corpo dividido não tem como, irmão, funcionar, não. A pessoa, você arrancar seu braço, não vai fazer falta. Se arrancar seu pé, não vai fazer falta. Se arrancar o seu dedo, não vai fazer falta. Infelizmente, a igreja que se diz do Senhor não sente falta dos membros que é arrancado. E muitas vezes é a própria igreja que arranca. É os meus próprios membros que arranca. Os próprios membros do próprio corpo. Do próprio corpo. Porque do corpo do Senhor, meu amado, é um corpo ajustado. Vai entrar quem é aquele que está na palavra, aquele que vive a palavra. Não apenas faz como os fariseus hipócritas. Jesus disse: olha, façam o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Porque o que eles dizem de mim. Mas o que eles faziam era o que era vergonha. Era sepulcro calhado. Jesus, ele precisa avivar a igreja dele. E para que Jesus venha avivar a igreja dele, não vai ser moleza que vamos passar. Os escândalos vai e vir, estão vindo, já chegaram. Você que leva o evangelho seriamente, corremos um sério risco de sermos mortos. Você corre um sério risco de ser morto porque você leva a verdade. Porque quando você prega essa verdade, que é genuína, o evangelho verdadeiro, onde você apresenta Cristo, que não precisa nenhum atalho para chegar em Cristo, porque Cristo é a porta, Cristo é o caminho, o povo não te aceita. O povo não aceita esse evangelho que leva a Jesus Cristo. Primeiro eles têm que rodear todinho, uma coisa toda. E eu não sei nem se eles falam no caminho que é Jesus, para poder chegar no caminho que é Cristo. Meu amado, não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus. Então não adianta, não é placa, não é religião, não é Cristo. Nós pregamos um Cristo. E se você prega Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que nós seremos odiados por causa só do nome dele. Agora imagine dele todo, dele completo. Só por causa do nome, só por causa do meu nome, vocês serão odiados. Mas você tem a responsabilidade de profetizar a vida. Quantas pessoas cativas espiritualmente? Muitas pessoas, espírito de depressão.
Muitas pessoas vão tirar a vida por causa da depressão. Isso é um vale de ossos seco, onde você tem que profetizar a vida. Você se depara com cada situação que você só tem que dizer, olha, Jesus te ama, Jesus, Ele é o caminho e Ele pode fazer por você. Porque tem coisa que você não pode falar mais nada. Apenas o nome de Cristo basta para que Jesus possa operar o poder maravilhoso dEle. A glória dEle se manifesta. O mundo está aí. Pastores estão tirando as suas vidas. Ah, é porque o pastor não tinha Deus, o pastor tinha Deus. Mas é porque primeiro as cargas chegam, antes que Cristo chegue na vida do pastor. Muitas vezes oferece um cargo muito pesado, um fardo muito pesado. E o pastor também não aguenta. E por isso que temos que orar, estarmos unidos em oração. E até aqui a mão do Senhor me sustentou. Que essa palavra possa frutificar em nosso coração nesta noite. Que estejamos preparados, que o nosso Senhor virá. Não sabemos a hora e o momento, mas enquanto Ele não vem, você é boca de Deus na terra. Você é embaixador de Cristo na terra. Você tem a responsabilidade de profetizar vida sobre vida, para que vidas venham a ser alcançadas através da palavra de Deus. Amém? Que o amor de Deus te fortaleça nesta noite, em nome de Jesus.